Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de filosofia com a turma do terceiro ano. Nós estamos no capítulo 2 do livro 2. O que podemos fazer para conhecer o mundo? Das páginas 300 a 303. Os itens abordados nesta aula serão os diferentes pontos de vista, tábula rasa ou dúvida metódica. As atividades referentes a esta aula são mão na massa, página 302, e com a lupa na mão, página 303. Vamos para a página 300, diferentes pontos de vista. Você já pensou sobre como os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas novas e sobre como os pensamentos também podem ajudar nisso? Muitos filósofos também investigaram essa questão e nos trouxe várias dúvidas. Vamos ver o que eles pensaram a respeito. Bom, desde o início do nosso livro 2, nós estamos estudando sobre os tipos de conhecimento. Como que nós podemos conhecer, adquirir conhecimento? E nós podemos adquirir conhecimento através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentidos, através da nossa curiosidade. Mas o que os filósofos pensam a respeito disso? Então vamos lá. Primeiramente, na página 300, vamos conhecer um pouco sobre o René Descartes, tá bom? A gente vai conhecer dois filósofos nessa aula, o René Descartes e o John Locke. Vamos para o René Descartes. O René Descartes ele foi um filósofo e matemático. Ele nasceu em 1596 na França e, além de ser muito bom nas ideias e nos cálculos, ele também foi responsável por inaugurar um novo período da filosofia, o período moderno. Isso só acontece quando um filósofo tem uma ideia realmente muito boa e com ela ele vai revolucionar o pensamento da época. Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa de Descartes. Então, assim, o Descartes ele teve uma ideia genial, uma ideia excelente. E por conta dessa ideia dele, houve uma mudança dentro da filosofia. E ele iniciou, através desse pensamento dele, um novo período chamado de período moderno da filosofia. Em uma noite de 1619, ele teve um sonho que passou a ser o seu objetivo. Qual era o objetivo do René Descartes? Criar uma ciência que fosse admirável, capaz de fazer todas as pessoas pensarem sobre todas as coisas existentes no mundo. E ele conseguiu. Você verá como as teorias de Descartes são realmente admiráveis e lançam muitos questionamentos sobre o mundo. Então vamos lá aqui conhecer um pouco mais sobre o René Descartes. Primeiramente, o René Descartes ele era um francês e ele nasceu no ano de 1596. Ele foi um filósofo e um matemático. Então, assim, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar várias coisas matemáticas relacionadas, criadas, pelo René Descartes. Tá? Ele também estudou direito. Os filósofos, gente, a maioria desses filósofos, eles eram matemáticos e estudavam várias coisas. Estudavam direito, estudavam política, estudavam coisas diversas. Com 22 anos, ele começou a formular a sua geometria analítica, tá? Então, ele formulou a geometria analítica e também criou um método de raciocinar corretamente. Porque assim, gente, pensar é um ato espontâneo, todo mundo pensa. Mas no caso do René Descartes, ele foi ensinar as pessoas a pensar de uma maneira correta, de um pensamento mais direcionado. E o René Descartes também viajou o mundo inteiro, dialogando, conversando com as pessoas, procurando adquirir conhecimento no que ele chamava de o grande livro do mundo. Então, para ele, conversar com outras pessoas também era adquirir conhecimento. E ele falava uma coisa, que quando a gente duvida de algo, a gente está raciocinando. Ou seja, para eu duvidar de alguma coisa, primeiro eu preciso pensar no que eu ouvi e pensar que aquilo ali pode não estar correto. Então, eu estou raciocinando. E quando eu raciocino, eu sou o quê? Um ser pensante, eu estou pensando. E aí vem a célebre frase dele, cogito ergo sum. O que isso quer dizer? Penso, logo existo. Já um outro filósofo, que a gente vai conhecer agora, foi o John Locke. Filósofo também muito importante,
tá? Ele nasceu em 1632 na Inglaterra e ele criou uma teoria muito interessante sobre como conhecemos as coisas, além de ter contribuído com a política da sua época. Então, o John Locke, ele também teve contribuições na política. Ele era médico e isso ajudou a criar teorias sobre a educação das crianças. Então, ele era político, ele era médico, né? Ele era filósofo. Ele misturava tudo o que ele sabia nas suas teorias. Então, ele misturava todos os conhecimentos que ele tinha dentro das teorias dele. Conhecimento, política e educação. A respeito da ideia mais interessante que Locke teve sobre a mente das crianças, você vai aprender agora mesmo com a nossa leitura. Primeiramente, vamos conhecer um pouco mais de John Locke. O John Locke ele nasceu na Inglaterra no ano de 1632. Ele estudou filosofia, estudou medicina e também estudou ciências naturais. Também se especializou em política. Ele também estudou as obras do René Descartes e se interessou pela teoria do conhecimento. A gente pode perceber que muitos filósofos, gente, eles conhecem a linha de raciocínio do outro filósofo. Mas alguns eles concordam e outros eles podem também estar discordando. E no caso do John Locke, ele estudou as obras do René Descartes e ele gostou da teoria do conhecimento. Ele também criou teorias sobre a educação de crianças, justamente usando o conhecimento que ele tinha na área da saúde, na área da medicina. E ele defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Ele teve algumas contribuições na política. Uma delas é que ele foi nomeado membro do parlamento em 1695 e ele permaneceu nesse cargo até 1700. Ele afirmava o seguinte: os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. O que ele queria dizer com isso? As leis, elas são criadas para a população, para a sociedade. Então, nada melhor do que as pessoas que representavam a sociedade criarem as leis. O que acontece? As leis, elas não são criadas pelo povo, elas são criadas o quê? Pelos membros, né? Pelo alto escalão, digamos assim, as pessoas mais poderosas. E ele dizia que isso era errado. Se as leis iriam ser utilizadas na sociedade, elas deveriam ser criadas pela sociedade. E aí sim, depois que elas fossem criadas pela sociedade, pelos representantes do povo, elas seriam utilizadas e executadas pelo governo ou pelo rei. Na página 301, nós vamos começar as teorias desses dois filósofos, tábula rasa e a dúvida metódica. Primeiramente, John Locke acreditava que as pessoas eram como uma tábula rasa. Então, a tábula rasa é a teoria do John Locke. O que é uma tábula rasa? Um papel em branco. E aos poucos ele ia recebendo a escrita, conforme a gente fosse vivenciando. Para esse filósofo, as pessoas elas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente obtida por meio dos 5 sentidos. Ou seja, nós nascemos como uma folha em branco. E aí nós vamos aprendendo as coisas de acordo com o que nós vamos percebendo pelos nossos sentidos e vamos escrevendo a nossa história. Era isso que ele acreditava, ou seja, todo o nosso conhecimento ele vinha de experiências que a gente tinha através dos nossos sentidos. Vamos lá. Ao nascermos, somos como uma folha em branco, que é uma tábula rasa, que é escrita na medida em que vivemos e temos experiência de mundo. Então, a gente vai vivenciando experiência e escrevendo a nossa história. Todo conhecimento, portanto, ele vai estar fundamentado na experiência. Ou seja, eu só vou adquirir conhecimento se eu passar por aquilo, se eu tiver uma experiência com aquilo. Isso vai o quê? Nos fornece as ideias que constituem tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo. Ou seja, tudo que nós vamos saber sobre o mundo vai estar o quê? Fundamentado na nossa experiência. Ah, eu já vivi isso. Ah, eu sei o que é isso porque eu já passei por essa situação. Conclusão. O John Locke, ele defende que o que a gente aprende da experiência é o que vai dar origem ao nosso conhecimento, pois o conteúdo da nossa consciência vem daquilo de que nós temos experiência. Ou seja, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas lembranças vêm de coisas que nós já tivemos o quê? Vivência naquilo. Nós vivemos aquilo, temos experiência naquele assunto e por isso adquirimos conhecimento. Esse conteúdo, Locke chama de ideias e produzir ideias é produzir conhecimento.
Já a teoria do René Descartes, por sua vez, acreditava que os 5 sentidos eles poderiam ser enganosos, como a gente já viu no capítulo anterior, quando a gente estudou o mito da caverna, né? Que os homens prisioneiros estavam sendo enganados pelo sentido da visão. Por isso, ele passou a desconfiar de tudo que ele recebia por meio dos sentidos. Ou seja, se os meus sentidos eles são enganosos, tudo que eu estiver recebendo como informação vindo dos meus sentidos, eu tenho que desconfiar, eu tenho que duvidar. A maneira que ele encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar de tudo. Ou seja, eu só posso saber se isso aqui é verdadeiro se eu duvidar da existência dele. Com essa atitude, ele fez uma descoberta. A única coisa da qual ele não poderia duvidar era da sua capacidade de duvidar. Por quê? Porque a capacidade de duvidar é infinita. Você pode duvidar de tudo e sempre. Essa capacidade de duvidar vem de uma parte muito importante de nós, assim como os sentidos, que era o nosso pensamento. Então, para Descartes, o único jeito de conhecer algo de verdade era pelo pensamento. Já para o John Locke, para conhecer as coisas de verdade, você tem que ter experiências com aquilo. E essas experiências, elas vêm através dos sentidos. O Descartes, não, ele acha que o nosso conhecimento, ele vem através dos nossos pensamentos. Definição da dúvida metódica. E com relação a isso, duvidar de tudo, ele criou o método da dúvida metódica. O método da dúvida metódica é uma dúvida sem falhas, com respostas extremamente exatas, sem nenhuma possibilidade de dúvida. Ou seja, são aquelas respostas que ele considerava extremamente verdadeiras. E foi através desse meio que você pode chegar a um conhecimento firme e um conhecimento seguro. Ou seja, a sua dúvida ela vai ser levada ao extremo, e aí, como ela foi levada ao extremo, você realmente chegou a uma verdade que é incontestável. Qual era o objetivo da dúvida metódica? Garantir ideias claras e distintas, ou seja, conhecer a verdade. Para fundamentar o conhecimento, o filósofo ele deve rejeitar como falso tudo aquilo que possa ser posto em dúvida. Ou seja, se eu não duvidei daquilo, ele pode ser considerado o quê? Falso, e por isso eu posso rejeitar. É preciso organizar de uma maneira metódica, com métodos, para não correr o risco de cair nos erros. Deve-se trilhar sempre o caminho da dúvida para ter certeza, ou seja, você tem que duvidar de tudo. Lógico que nós sabemos que existem coisas que são verdades absolutas. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Mas com relação a coisas que não são verdades absolutas, você tem que estar duvidando para realmente chegar a uma verdade. E aí ele criou os princípios para você alcançar a verdade. O primeiro princípio é o princípio da evidência. Nada pode ser admitido como verdadeiro se você não tiver evidência suficiente para considerar ele verdadeiro. Ou seja, algo foi dito como verdadeiro, mas você realmente já olhou, tem evidência suficiente que é verdadeiro? Se não, não é verdadeiro. Tem o segundo, que é o princípio da análise. Você vai analisar em tantas partes que forem possíveis para melhor resolver. Então, sempre que alguém te falou alguma coisa, você vai analisar nos mínimos detalhes. Tem também o princípio da síntese. No princípio da síntese, você vai estabelecer uma ordem de relação entre os pensamentos. Ou seja, primeiro você vai solucionar os pensamentos mais simples. Depois você vai solucionar os pensamentos mais complexos. E por último, o princípio do controle, que é você revisar todo o processo para poder você ter certeza que nada foi omitido, ou seja, não faltou nada. Página 302, mão na massa. Primeira questão. Em duplas, preencham um quadro de acordo com o que aprenderam, colocando argumentos a favor e contra o ponto de vista de René e do John Locke. Então, vocês vão colocar o que é a favor do método do René Descartes, o que é a favor do método do John Locke e o que vocês acham que vai contra o método deles. Segunda questão, você vai escrever com qual dos dois filósofos você concorda, se é o René Descartes ou se é o John Locke. E na terceira questão, você vai justificar por que você concorda com o filósofo que você escolheu. Página 303, com a lupa na mão. O mais interessante de estudar a filosofia é entender como as teorias dos filósofos devem ser aplicadas em nossa própria
vida. Esse é o grande aprendizado, né? Ou seja, você entender, estudar essas teorias dos filósofos e aplicar na sua vida. Chegou agora a sua vez de pensar um pouco sobre isso. Relembre tudo que você estudou sobre o René Descartes e o John Locke responda as perguntas. Primeira questão. Alguma vez você já conheceu ou aprendeu algo parecido com o que o René Descartes propôs? Ou seja, você aprendeu algo porque você duvidou de alguma coisa? Conta como foi. Na segunda questão, você já aprendeu alguma coisa parecido com o que o John Locke falou? Ou seja, você já aprendeu alguma coisa através dos sentidos? Registre aí também. Terceira questão. E dos dois jeitos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo você percebeu alguma coisa pelos sentidos e duvidou dela? Já aconteceu isso com vocês? Contem aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e deixo uma mensagem para vocês. Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então, continuem se dedicando aos estudos de vocês e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até nossa próxima aula. Tchau, pessoal!